Olá, alunos. Mais uma vez aqui, vamos continuando nosso material com a segunda aula, né, onde a gente vai tratar de poluição e contaminação de recursos hídricos e legislação de recursos hídricos, né? Bom, a poluição e a contaminação de recursos hídricos, elas são conceitos muito próximos, né? A gente até falou um pouco na primeira aula, mas eu falei que ia falar mais agora na segunda aula. Então, a poluição de água é entendida como a adição de substâncias ou de formas de energia que direta ou indiretamente alteram a natureza do corpo d'água de uma maneira tal que prejudique o seu uso naquele momento, naquela ocasião, né? A gente tem fotos aqui da nossa cidade, Teresina, aqui da capital, onde em alguns momentos a qualidade da água dos mananciais ela foi prejudicada por a inserção de alguma forma dessa química ou de energia, né? Na primeira foto do lado esquerdo, bem próximo à captação de água da GESPISA, na zona sul, onde apareceu uma formulação de uma espuma química e que foi analisado isso depois e foi autuado a empresa responsável, a gente não cita porque por questões de ética também. E do lado de cá, do lado direito, é o fato que acontece todo ano, né? A demanda de esgotos lançados no Rio Puti aumenta a carga orgânica e essa carga orgânica promove um fator, uma situação de eutrofização e da proliferação de aguapés, na época de calor, onde o Puti não tem grandes correntezas. Então nem parece que na época seca ele está assim desse jeito, né? No encontro dos rios está perfeito. Na época chuvosa, aliás, onde a gente tem um fluxo de água maior, onde há a depuração desses químicos, desses componentes que são poluentes. Infelizmente, todo ano acontece isso e nada é feito. Vamos lá. A água contaminada é aquela que contém agentes patogênicos vivos, sejam bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Essas águas, ela não é potável, não tem característica de potabilidade, sendo seu tratamento de custo elevado e até certo nível não deve ser utilizada. Bom, alguns autores acham que não é potável. A resolução do Ministério da Saúde 2914, ela até considera alguns níveis de patógenos de coliformes fecais, até uma certa quantidade, é possível ser utilizada essa água para abastecimento humano. Então, são situações e situações, né? A gente tem situações aqui que passaram na TV local, na TV nacional. Aqui foi um programa daquele do Globo Repórter, se não estou enganado, onde foi mostrada a seca e a condição precária de abastecimento de água de alguns municípios, onde o povo divide a água realmente com os animais, né? Do lado direito são as galerias de água pluvial da Zona Leste, aqui de Teresina, que jogam no Rio Puti mesmo quando não tem chuva. Ou seja, estão jogando esgoto que está sendo ligado de forma clandestina nessas galerias. E essa matéria aqui, que foi a matéria do Fantástico, daquela época de carros-pipa, do ano passado, onde eles fizeram uma análise com a água desse carro-pipa e constataram que algumas águas estavam realmente contaminadas, com o nível de coliforme fecal acima do normal e até a tonalidade da água, você vê da esquerda para a direita, ela é diferente. Então, isso vem das fontes de poluição. Existem vários tipos de fontes de poluição. A gente conseguiu juntar em 3. Fontes pontuais são as redes de efluentes domésticos ou industriais, derramamentos acidentais, por exemplo, um acidente químico de um caminhão que vira, ou um trem que vira, ou um navio que, como a gente já viu, plataforma da Petrobras. Então isso é uma fonte pontual. E da atividade de mineração, que normalmente é pontual, em algum lugar, uma dragagem, um derramamento de óleo na dragagem, ou algum produto químico inerente dessa quebra mineral que é despejado no corpo d'água, como por exemplo na extração de ouro, que usam muito mercúrio. Então, por aí vai, né? E tem fontes não pontuais, ou que chamam de fontes difusas, que são as práticas agrícolas, onde a gente tem o uso de implementos agrícolas através de aviação, né, da aspersão, o esgoto não tratado, lançados em galerias pluviais, como eu mostrei naquela foto anterior, e as enxurradas no solo, que também são características agrícolas, né? Quando você desmata, aí vem aquela primeira chuva, leva aquela primeira camada que vai com nutrientes e vai também com componentes químicos poluentes. Existem também as fontes lineares, que também é um conceito que eu discordo um pouco, né? Os autores falam muito em enxurrada de autoestrada, mas esse conceito é meio furado, né? Então, o Suetônio Mota
fala sempre que um ambiente está contaminado quando seu estado de poluição pode provocar doenças ao homem. Então aí você junta os dois conceitos, né? O de contaminação e o de poluição. Saneamento básico, conhecido de todos, é o conjunto de medidas ou procedimentos adotados em um determinado local ou região que tem como objetivo preservar as condições de meio ambiente, evitar a proliferação de doenças e melhores condições de saúde pública. Assim, além de evitar a contaminação, a proliferação de doenças, é possível conservar a natureza. O saneamento básico é o link mais próximo entre saúde e meio ambiente. Não existe saúde e meio ambiente funcionando bem se não existe saneamento básico, né? A Organização Mundial de Saúde tem um conceito mais amplo, né? Saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. É o meio antrópico que a gente fala, né? De outra forma, pode-se dizer que o saneamento caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar a salubridade ambiental. Então, o saneamento basicamente se restringe a 3 atividades, que é o abastecimento de água às populações, a coleta e tratamento de resíduos e de águas residuárias, que são os efluentes, os esgotos, como eu falei, e o acondicionamento, coleta e transporte final de resíduos sólidos, e a coleta de águas pluviais, de água de chuva. Então, recapitulando, abastecimento para a população, coleta de esgoto, coleta de lixo e coleta de águas pluviais, que é a drenagem urbana, que entrou há pouco tempo nesse arcabouço de saneamento pela questão dos alagamentos urbanos, empoçamentos de água, onde existem muitas doenças de veiculação hídrica, né? Então, daí a gente tira os resíduos sólidos, que são materiais heterogêneos, inertes, minerais ou orgânicos, resultantes das atividades humanas e da natureza, os quais podem ser parcialmente utilizados, gerando, entre outros aspectos, proteção à saúde pública e economia dos recursos naturais. Bom, essa parte é muito interessante, porque se a gente for pegar as pesquisas recentes, a gente vai ver, por exemplo, que a Anvisa, em 2004, relata que 240 mil toneladas de resíduo são produzidas por dia. Dessas 240 mil toneladas de resíduo, 2% são resíduos de serviço de saúde. Isso só em grandes centros, né? 75% a 90% desses resíduos de saúde têm riscos iguais ou equivalentes aos outros 98% de resíduos normais, industriais, resíduos domésticos. Então, daí a gente tira a periculosidade que é tratar resíduo sólido, né? Onde 2% de resíduo de saúde, que é altamente infectante e contaminante, tem a mesma carga de poluição ou de contaminação que 98% dos outros resíduos. Já em 2010, no grande levantamento de saneamento que o IBGE fez, ele constatou que nos grandes centros já tinham crescido bastante esses números, né, e que 891 toneladas de resíduo de serviços de saúde eram consumidos por dia. Então, os dados são bem antagônicos, né, e carece de mais pesquisa ainda. A legislação pertinente para resíduos, hoje, a gente já tem a Lei Federal 12.305, que é de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei nova, muito boa, tem muita coisa nova para se tratar e regulamenta muita coisa que estava jogada em algumas resoluções do CONAMA, em algumas resoluções da Anvisa, né, e algumas ABNTs. As ABNTs são essas aqui, basicamente, a ABNT que classifica os resíduos, aqui descreve o procedimento para a obtenção do extrato lixiviado, que é o chorume, o procedimento para a obtenção de extrato solubilizado, amostras de resíduos, resíduos de serviço de saúde. Tem uma UZEPA, que é uma resolução internacional, tem a RDC da Anvisa, que é como eu estava falando, esses resíduos eles eram tratados em várias legislações quebradas, e a CONAMA 358, essas duas últimas tratam exclusivamente de resíduos de serviço de saúde. Então, voltando à Lei Federal 12.305, ela cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões. Instituiu instrumentos de planejamento a nível nacional, municipal e estadual, né, e até intermunicipal, e também impôs que os particulares elaborem seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Por exemplo, indústrias, consultórios, supermercados, qualquer empreendimento que tenha um licenciamento ambiental e que tenha geração de resíduo, ele vai ter que ter seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Essa lei também coloca o Brasil num patamar de igualdade com as outras nações desenvolvidas, né? No que concerne ao marco legal, porque ela inova com a inclusão de catadores dentro do arcabouço legal, e isso aí vai estimular drasticamente a reciclagem no país.
Os instrumentos da política nacional vão ajudar o Brasil também a atingir uma das metas do Plano Nacional de Mudança Climática, que é alcançar o índice de reciclagem de resíduos até 20%. Então, agora tem uma partezinha um pouco chata que a gente vai dar uma corrida, porque ninguém vai ler aqui legislação, lei por lei. Então, eu fiz um compêndio das legislações que são mais importantes para recursos hídricos, né? A primeira, básica de todas, é a Constituição Federal, que trata da dominialidade das águas. Dominialidade das águas é a responsabilidade que algum ente federado tem com aquele corpo hídrico. Ou seja, os lagos, rios e qualquer corrente de água de terrenos de seu domínio que banhem mais de um estado, ou que sirvam de limite entre dois estados, ou que cortem dois estados, ou que sejam feitos com obra, a obra tenha sido feita com dinheiro da União, eles são de domínios da União, são bens de domínio da União. Os bens de estado são as águas superficiais ou subterrâneas, nesse caso, os aquíferos são estaduais, ainda não se tem uma legislação para os aquíferos interestaduais. Então, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósitos, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União, que eu citei anteriormente. Então, todo o corpo hídrico, exclusivamente dentro de um Estado, ele é de domínio do Estado, né? A legislação federal, partindo da lei mãe, que a gente considera a lei das águas, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, 9433. Após a 9433, a gente teve a criação da ANA, né, na lei 9984 de 2000. Depois tivemos um grande salto com a Política Nacional de Saneamento de 2007, que regulamenta os usos para abastecimento humano, regulamenta a política de saneamento nacional. O decreto que regulamenta a lei de saneamento, que é o 7217 de 2010, que ele vai estabelecer todas as diretrizes nacionais para saneamento, e depois essa lei também reverberou na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei 12.334, que tem muita influência no Piauí, porque o start dela foi o rompimento da barragem de Algodões, é a lei que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, a partir daquele rompimento de Algodões, em 2009, 2010, se não estou enganado, ela foi feita essa lei, foi criada essa lei rapidamente, ela foi aprovada, e até hoje a gente tem ações dela e ações a nível federal e estadual como é que a gente pode dizer, na manutenção dessas barragens para que não aconteçam novos acidentes. As resoluções do Conselho Nacional, que também são importantes, as mais recentes eu cito aqui, que são a Resolução 126, que estabelece o cadastro de usuários de recursos hídricos e a integração da base de dados, ou seja, existe um cadastro nacional de recursos hídricos, existe um cadastro estadual, agora eles vão ter que se comunicar por essa resolução. A Resolução 140, que dá todos os critérios de outorga para lançamentos de efluentes, né? A Resolução 141, que estabelece o critério de implementação dos instrumentos de outorga de direito de uso. Então, a 140 e a 141 reformularam todos esses critérios de outorga, tanto para lançamento como para captação. A 144, que estabelece as diretrizes para a implementação do Plano de Segurança de Barragens, já reformulado pelaquela lei anterior. Então, essa questão da segurança de barragens está sendo prioridade nos recursos hídricos nos últimos tempos. A Agência Nacional de Água também tem algumas resoluções a que a gente deve obediência, né? A 16 de 2001, que fala sobre a outorga, logo após a criação da ANA, né? A Resolução 29 de 2002 também reformula alguns critérios de outorga. A 37, já de 2004, estabelece as outorgas para a implantação de barragens. Temos uma resolução interessante para o Piauí, que é a Resolução Conjunta ANA, Superintendente de Recursos do Ceará e SEMAR do Piauí, da qual eu faço parte, né, que foi de dezembro de 2006, que ela estabelece um marco regulatório para a gestão de recursos na bacia do Puti e Longá. Esses dois rios, eles têm bacias contíguas e o rio Puti, todo mundo sabe, ele nasce no Ceará. Então o Ceará, através dessa resolução, ele tem que dispor para o Piauí uma quantidade de água, uma vazão que vai passar na divisa entre o Piauí e o Ceará. Essa vazão, ela é delimitada por esse marco regulatório. A Resolução ANA 65, que estabelece as diretrizes de articulação dos procedimentos de outorga e licenciamento. Antes, em todos os órgãos ambientais, a maioria deles, as outorgas não se comunicavam com o licenciamento, então, através dessa resolução, procurou-se articular o licenciamento ambiental com a outorga. A Resolução da ANA de 91, de 2008, sobre as diretrizes e os procedimentos para enquadramento de corpos hídricos. A Resolução ANA 92, para os critérios de procedimento para a produção e conservação de águas subterrâneas, que até então a ANA não tratava de água subterrânea, era um domínio do Estado. Mas como os Estados não tinham tanta força para isso,
A ANA, a partir de 2008, criou uma superintendência de água subterrânea e a partir de lá vem trabalhando, desenvolvendo software, programas para isso. A resolução 219, que trata da diretriz para análise e emissão de outorga, ou seja, praticamente todo ano tem uma resolução nova para a outorga. A 379, que aprova, foi a última agora, aprova o regulamento de consolidação do programa Progestão. Bom, o Progestão, ele trata basicamente de um repasse da ANA, um programa é um pacto pela gestão das águas nacional, onde a Agência Nacional de Águas vai trabalhar mais junto do que nunca com os órgãos estaduais, quer ser secretarias ou o órgão responsável pelo recurso hídrico no Estado. E ela delimitou metas, onde foi feito um diagnóstico da Secretaria de Meio Ambiente, daqui do Estado no caso. Esse diagnóstico delimitou para a gente metas para atingir objetivos para cumprir essa legislação vigente. Então, para isso, assinou-se um acordo, que a gente pode tratar como um convênio ou um termo de cooperação entre a ANA e a Secretaria. Já então, dos 27 estados, já acho que 19 a 20 já assinaram, de 2003 para cá, e a ideia é que todos os estados assinem. Algumas resoluções do CONAMA e portaria da Anvisa, porque são órgãos que sempre estão trabalhando junto nas comissões técnicas para certos tipos de procedimento. Então, a portaria do Ministério da Saúde, Anvisa, 2914, reformulou a 518 de 2004 e trata sobre os procedimentos de controle, vigilância e qualidade de água para consumo humano. Então, se uma água é potável, se um prefeito na sua cidade ou se a GESPISA na sua cidade trata do abastecimento humano, ela tem que obedecer à Anvisa 2914. Né? Coleta-se uma água, manda-se para o laboratório e essa água é analisada conforme os padrões dessa portaria. A CONAMA 357 trata da classificação dos corpos de água e dar diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Né? E a CONAMA 413 para lançamento, aliás, a 357, a 410 e a 430 para lançamento de efluentes e enquadramento de corpo d'água, e a 413 para licenciamento ambiental de aquicultura, que é uma coisa também que estava meio perdida e agora a gente já tem um norte. A legislação estadual, basicamente, a nossa lei estadual 565 é uma cópia da 9433, a lei 6474, já de dezembro de 2013, vem corroborar com aquela situação do cadastro nacional. A gente já tem uma lei que já faz esse link, cadastro estadual, cadastro federal. O decreto estadual 10.880 de 2002 regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é quem vai sempre deliberar sobre as mudanças de legislação, sobre novos comitês de bacias, novas comissões gestores, então tudo passa pelo Conselho. E o decreto 11.341, que regulamenta a outorga no ambiente da CEMAR. São vários decretinhos, certo? Os mais importantes a gente falou, a legislação está toda aqui para vocês. Assim, eu acredito que não seja interessante você ler a legislação. O que mais interessante é você ter ela para consulta. E interessante você saber que ela existe, porque ela é importante na tomada de decisão em alguns procedimentos.